Você já ouviu falar da personagem da Bíblia, Jó? Você conhece a história dele? Se não conhece, eu recomendo que você leia o livro, não é um livro longo, porque ele é muito interessante e hoje ainda você vai também entender qual é o significado cabalístico dessa história. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Korah. Hoje vamos focar no parágrafo 18 do Zohar, estamos no terceiro ano de leitura. O Zohar conta para nós que a história de Jó tem um valor especial em toda a Torá, porque ela descreve para nós todas as informações que a gente tem sobre o processo de Tikkun, que é um dos processos mais importantes na Kabbalah. Basicamente, o que é o Tikkun? A nossa missão de vida, né? O que a gente precisa fazer nessa vida como alma, o que a gente precisa corrigir na nossa alma. Tá? Não é missão de vida no sentido que você escolhe, tá? Ah, eu quero ser médico, eu quero salvar vidas, não é isso. É no sentido espiritual. Então o Zohar diz para nós que lendo a história de Jó, a gente entende muita coisa sobre esse processo de Tikkun. Em especial, as falas do Jó. Porque no livro, né, tem Deus falando com o demônio também, com o diabo, com o Satã, tem outras personagens, tem os amigos do Jó. Todas as falas ali ajudam a entender o processo, mas em especial quando o Jó proclama alguma coisa. Tá? Então, para quem não conhece, vale a pena ler, e aqui a gente vai tentar explorar um pouquinho no vídeo, um pouquinho desses aspectos. Bom, no parágrafo 18 que a gente está vendo hoje, o Zohar fala que de Jó a gente aprende duas coisas que existem no processo de Tikkun. A primeira é a seguinte: a nossa realidade, onde nós vivemos, a gente chama na Kabbalah de Malchut, né? A Sfirá onde nós vivemos chama Malchut. Então a primeira coisa que o Zohar diz para nós é o seguinte: nós vivemos aqui num mundo onde há julgamentos. Julgamentos é um outro jeito da Kabbalah falar coisas ruins, tá? Coisas negativas. Nós vivemos, infelizmente, num mundo onde acontecem coisas ruins para nós. Agora, a Kabbalah diz que todas essas coisas que acontecem para nós não é por acaso, tá? Ou também não é por uma maldade de um ser que nos criou e é maldoso, tá? Isso faz parte de um plano. O problema é que nós geralmente não sabemos qual é esse plano, né? A gente tem uma visão limitada das coisas, o nosso cérebro é limitado, a nossa espiritualidade é limitada. Então, se a gente pudesse perceber o plano, ficaria mais fácil, mas às vezes, a maioria das vezes, a gente não consegue. Então essa é a primeira coisa que o Zohar diz, né? Saber que nós estamos na Terra com sofrimentos por algum motivo. É difícil a gente saber esse motivo, mas existe, tá? Eventualmente, quem sabe, a gente descobre. Agora, o Zohar também diz para nós, não é ainda a segunda coisa que eu quero falar, que as pessoas que vão pelo caminho da luz, elas tendem a conhecer esses motivos com mais facilidade, né? Ou seja, as pessoas que estudam espiritualidade, que tentam ser uma pessoa melhor, tudo aquilo que a gente sabe que conecta com a luz, essas pessoas tendem a entender melhor os sofrimentos na vida, né? Tendem a entender por que esse mundo é de julgamento. As outras pessoas, diz o Zohar, quem não se conecta com a luz, essas tendem a sofrer mais, né? Elas não entendem por que tem esses julgamentos no mundo. Muito bem. Segundo ponto que o Zohar diz para nós, que a gente aprende do livro de Jó, que existe uma coisa chamada reencarnação. É um assunto polêmico, eu já fiz um vídeo longo sobre isso, né? Não são todas as religiões que aceitam, tem várias doutrinas que não aceitam. Dentro do próprio judaísmo tem gente que é contra a reencarnação, mas a Kabbalah diz que, fato, a reencarnação existe. Por que ela existe? Tá? Porque faz parte do processo de Tikkun. Lembra então que nós estamos falando disso. Por que é parte do processo de Tikkun? Porque o que nós temos que corrigir na alma, às vezes é uma tarefa muito difícil, é uma tarefa grande. Tá? Não é uma coisa que se faz com os pés nas costas. E aí, nesse sentido, às vezes uma vida não basta. Às vezes o nosso, sei lá, a gente vive o quê? 70, 80, 90 anos, 120, né? Se viver muito. Às vezes isso não é suficiente. O trabalho fica pelo meio, fica pelo caminho. Então a gente tem que voltar para continuar o nosso Tikkun. Então o Zohar diz, entre outros motivos, que é por isso que existe a reencarnação. Tá? Porque o trabalho fica, digamos, pendente, fica esperando. O Zohar diz que a gente recebe uma notação quando a gente falece, ó, você chegou até aqui, né?
A partir daqui você precisa continuar corrigindo. E isso vai acontecer na próxima vida, quando a gente reencarna. Então, segunda coisa que o Zohar diz que tem no processo de Tikkun é uma realidade do nosso mundo ligada ao Tikkun. Um bom dia a todos e tudo de bom.